Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui, tem dois assuntos nesse conteúdo. Vou falar da audiência da Record com Corinthians e Flamengo, tanto na Grande São Paulo como no Rio de Janeiro. E também vou falar do Reginaldo Leme, né? Ele deu uma entrevista ao portal Lance e disse que tem um sonho, né, de encerrar a sua carreira na Fórmula 1 ao lado de Galvão Bueno na Band. Bom, mídia esportiva, TV, rádio, internet, e se você se interessa por esses assuntos, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, você não vai gastar absolutamente nada. Ah, gostou do vídeo? Não esquece de mandar o seu joinha também. Começando com a audiência de Corinthians e Flamengo. Corinthians 1, Flamengo 2, jogo realizado na Neoquímica Arena, na noite de domingo, né, um horário diferente ali, 8h30 da noite. A Record disputou audiência, para você ter uma ideia, né, contra a Rede Globo. A Globo estava exibindo Fantástico. Será que a Record foi bem? Vou começar aqui com os números do Rio de Janeiro, hein? Números do Rio de Janeiro. A Record teve 11,9 pontos de média. Lembrando que essas informações são do portal Mídia Esportiva. Então, 11,9 pontos de média para a Record. A Globo ficou com 16 pontos, né, com a apresentação do Fantástico. Então, não deu para a Record no Rio de Janeiro. Porém, foi a melhor audiência da Record nesse Campeonato Brasileiro, na Praça do Rio de Janeiro, mas não conseguiu superar a Rede Globo nesse domingo com o Fantástico. E o SBT ficou em terceiro lugar durante o jogo Corinthians e Flamengo, com o programa Silvio Santos, 6 pontos o Sistema Brasileiro de Televisão. Bom, em São Paulo, a Globo repetiu a dose, né? 16 pontos. Isso aconteceu no Rio e em São Paulo, 16 pontos para a Rede Globo, que liderou. Em São Paulo, a Record ficou com 12,1 pontos de média. Então, mais uma vez, em segundo lugar, o SBT ficou com 7,1 pontos. Foi a segunda melhor audiência da Record na Praça de São Paulo, porque a primeira colocação fica para o jogo Corinthians e Palmeiras, né, que terminou empatado 1-1 e teve 14,4 pontos de média. Então, para quem esperava que Corinthians e Flamengo, né, com as duas maiores torcidas, a Record fosse bater a audiência da Rede Globo, isso não aconteceu. São bons números, né? Ninguém está aqui criticando, nossa, que porcaria, nada disso, gente, nada disso. 11,9 de média no Rio de Janeiro, 12,1 pontos em São Paulo, né? A maior audiência na Praça do Rio de Janeiro desse Campeonato Brasileiro, em São Paulo a segunda maior audiência, mas e também não é uma diferença absurda, né? 12,1 pontos para 16, 11,9 de média para 16 lá no Rio de Janeiro. Então, são pontos importantes. Qual outro programa a Record colocaria no ar nesse horário das 8h30 para disputar audiência com o Fantástico, que teria 11,9, 12,1? Nenhum programa, né? Isso só acontece realmente com o jogo de futebol. E tem um detalhe interessante para a gente comentar, né? Que o SBT, mesmo com o Cléber Machado, até com o Theo José, o SBT com Copa Sul-Americana, conseguia bater a Rede Globo em algumas partidas, jogos do Corinthians, né, você lembra? Mas é uma situação diferente. Por quê? Sul-Americana, essas competições, como Libertadores, tem mata-mata, né? Tem o mata-mata e queira ou não queira, embora pontos corridos seja, na opinião, acho que de quase todo mundo, né, uma competição mais justa, né? Quem tem melhor elenco, quem tem a melhor média, quem faz mais pontos, né, ganha o campeonato, quem tem o melhor aproveitamento acaba sendo campeão, pode ser justo. Mas em termos de emoção, nada se compara a um jogo mata-mata, a um jogo eliminatório. Não, o time pode ser eliminado, o time tem que virar o jogo. Então o SBT conseguiu sim liderar, ganhar da Rede Globo com os jogos de Sul-Americana, nas noites de terça-feira, né, que é o dia que o SBT transmite futebol. Então são situações, pontos corridos. Flamengo, tudo bem, está disputando o título o Flamengo. Mas o Corinthians não está disputando, né? Não está disputando o título do campeonato. Não é um jogo, se fosse um jogo, imagine se fosse um jogo lá da 34ª, 35ª rodada, Corinthians e Flamengo, as duas equipes estivessem disputando o título, seria uma situação diferente. O mata-mata pode não ser mais justo, né? Nem sempre o melhor vence, mas em termos de emoção, nada se compara, né, com quartas de final, com semifinal, com uma grande decisão, é outra coisa. Então acho que isso aí faz
muita diferença. Agora, imagine a Record, né? No mês de outubro vai ter uma transmissão de um jogo, uma rodada aí, que a Record vai transmitir Sport contra o Mirassol, né? Se com Corinthians e Flamengo no Brasileirão a Record não consegue bater a Rede Globo, provavelmente vai perder até para o SBT, com certeza, né? O jogo que vai ser transmitido pela Record, então, no mês de outubro, hein? No mês de outubro terá uma rodada com uma transmissão de Sport versus Mirassol. Então, é assim que as coisas funcionam, mas né, são bons números, sem dúvida nenhuma, para a Rede Record. Para fechar aqui sobre essa questão da audiência, mais uma vez, eu gosto de trazer isso aqui, né? São números, são informações da Cantar Ibope Media. Em São Paulo, cada ponto de audiência equivale a 77.488 residências e 199.313 pessoas. Isso na Grande São Paulo. Rio de Janeiro, cada ponto equivale a 48.836 lares e 120.893 pessoas. Certo? Então é isso. Fechando aí sobre Corinthians e Flamengo, o Ibope, né, a audiência da Record. E agora o assunto será Reginaldo Leme, Galvão Bueno, porque o Reginaldo concedeu uma entrevista ao portal Lance e ele disse que tem um sonho, né? Tem um sonho de encerrar a sua carreira na Fórmula 1 ao lado do Galvão Bueno, né? Eles que começaram essa parceria em 1982 na Rede Globo, então são décadas e mais décadas de transmissões de Fórmula 1. Só que eu acompanhei nessa entrevista do Reginaldo ao portal Lance e não ficou muito claro de que forma ele quer o Galvão Bueno ao seu lado na despedida. Lembrando que a última prova em Abu Dhabi será no dia 7 de dezembro, hein? Dia 7 de dezembro, a última transmissão da Band na Fórmula 1. A partir do ano que vem, todo mundo sabe, a Fórmula 1 estará de volta à Rede Globo, ao Grupo Globo, né? Com transmissões na TV aberta, com todas as corridas no Sport TV, né? Para quem tem também Globoplay, aquela coisa toda. Mas enfim, será que é para narrar? Acho meio complicado, né? O Galvão Bueno hoje é narrador do Prime Video, ele vai narrar a Copa do Mundo no SBT, pelo menos são essas informações, né? Em 2026 ele vai estar narrando no SBT. Será que o Galvão vai estar na Band até o final do ano? A gente não sabe também, né? Porque tem o programa dele que não vai bem de audiência nas noites de segunda-feira. Então, não sei, com todas essas situações acontecendo, será que o Galvão vai estar até lá? Ou vai estar até o final do ano, até a última corrida, dia 7 de dezembro? Fica essa interrogação. Eu acredito que seja para estar ali ao lado, né, comentando, porque ficaria estranho, né? A última corrida do ano você vai tirar o Sérgio Maurício e colocar o Galvão Bueno, uma situação um pouco indelicada até com o Sérgio Maurício, né? Não acredito nisso, mas para estar ali com o Reginaldo Leme, comentando a corrida, eu acho que seria interessante, né? O Reginaldo diz que depende da diretoria da Bandeirantes, né? Dos chefões lá da Band, mas ele vê boas possibilidades de ter o Galvão Bueno. Pelo menos é o sonho dele, né? É o sonho, ele quer ter o Galvão nessa última corrida, que pode ser a despedida da Fórmula 1 não só do Reginaldo Leme, como do próprio Galvão Bueno, né? Que narrou pela última vez uma corrida em 2019 pela Rede Globo. Então faz um bom tempo, né? Na Band ele teve algumas participações aí em algumas provas nessa temporada 2025, mas não narrou nenhuma corrida. Então não sei, vamos ver como é que vai ser aí essa despedida, essa possível despedida aí do Reginaldo Leme com a participação, né, do Galvão Bueno. Repito aqui, no dia 7 de dezembro, em Abu Dhabi, será a última prova da temporada e a última corrida que a Band transmite nesse ciclo, né, de transmissões, já que a partir do ano que vem a principal categoria do automobilismo mundial estará no Plim Plim, certo? Então é isso, vamos aguardar. Queria saber a sua opinião, você acha que seria legal, né, ter Reginaldo Leme e Galvão Bueno na última corrida do ano, despedida dos dois, né, da Fórmula 1, porque dificilmente o Galvão vai narrar a Fórmula 1, né, vamos falar a verdade, né, mesmo que ele feche aí com o SBT para a Copa do Mundo, será que ele vai ter a possibilidade, né, a Fórmula 1 voltando para a Rede Globo, será que a Rede Globo vai contratar o Galvão para narrar a Fórmula 1 novamente, tendo lá Everaldo Marques, tendo Luiz Roberto, não sei, acho bem difícil. Então, se pintar essa despedida aí, será uma despedida para os dois, né, para o Reginaldo e para o Galvão. Grande abraço, faça a sua inscrição, ativa o sininho, deixa aí o seu like no vídeo, tá certo? Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, deixa seu like, a gente volta a qualquer momento com mais informações, mais análises aqui, assuntos da mídia esportiva, principalmente, e também de TV, de internet e do nosso querido rádio. Tá bom, gente? Um abraço, tchau!